Em mais um vídeo tutorial sobre pesquisas no software bíblico Logos em português, quero falar hoje sobre o modo cláusula. Ele tem esse nome porque você vai buscar por constituintes, por elementos que constituem uma cláusula, que constituem uma frase. E você vai então fazer uma pesquisa baseado, nesses constituintes. Em primeiro lugar, como sempre, é importante você ver essa linha aqui, as opções que você tem. Sugiro você não mexer aqui em todas as passagens antes de você ter uma visão geral sobre a funcionalidade desse recurso. E você vê que aqui você escolhe o tipo de livro, de recurso que você vai trabalhar, e veja que aqui no caso eu tenho apenas 3 opções. E um é um Novo Testamento grego, eu tenho depois a Septuaginta e então o texto hebraico. Então, livros específicos ou recursos, como a Faith Life chama, recursos específicos para esse trabalho, pesquisa por cláusula, correto? Então, como nós vamos trabalhar aqui? Eu selecionei aqui o Novo Testamento grego, muito bem, e eu estou aqui então na pesquisa, correto? E o que eu vou fazer? Eu pego os constituintes então de uma frase. Por exemplo, posso pegar o sujeito da frase. Então eu digito sujeito, 2 pontos, eu já estou indicando para o programa que eu quero achar o sujeito. E o sujeito, por exemplo, é Jesus. Então eu quero achar uma frase em que o sujeito da frase é Jesus. Eu posso fazer essa busca, claro que vão ser muitos resultados, porque Jesus como sujeito no Novo Testamento é muito grande. Mas eu vou adicionar algo mais. Vamos supor que eu queira o objeto, tá? Objeto. E você vê que quando eu vou digitando, ele vai sugerindo uma série de opções que eu tenho de objeto, objeto indireto. Eu posso colocar um lema como objeto, né? Então eu tenho várias opções aí. Mas vamos colocar objeto, eu coloco Pedro, tá? Eu faço essa pesquisa e eu vou ter todos os textos em que Jesus é o sujeito e o Pedro é o objeto. Vamos colocar aqui Paulo, né? Para ter um pouco menos de resultados. E você vê aí tem um número menor de resultados, obviamente, porque o sujeito, o objeto é alguém que teve muito menos contato com Jesus. Muito bem. Esse é um primeiro exemplo daquilo que você pode fazer com o modo cláusula. Veja que você pode adicionar verbo também, tá? E eu já vou fazer isso. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Eu vou mudar então agora para o hebraico. Eu posso fazer a mesma coisa. Vamos supor, eu coloco aqui sujeito, eu digito Deus. Veja que eu tenho o resultado, eu tenho os ícones aqui. Eu clico Deus, dou um espaço. Vamos supor que eu coloco aqui o verbo. E se eu colocar verbo lema, eu posso transliterar o hebraico ou o grego, se fosse no caso se eu estivesse pesquisando em grego, sem colocar o G, 2 pontos ou qualquer coisa nesse sentido, porque eu já coloquei verbo lema, então, e eu já estou aqui selecionado em cima que é hebraico, então eu posso digitar, por exemplo, barar. Ele sugere para mim, por exemplo, o abençoar, que é o que eu quero. Então, todos os textos em que Deus é o sujeito e ele vai abençoar algo, né? E aí eu tenho os resultados. Então, você tem uma ideia, daquilo que pode ser feito e ele tem outras opções. E veja só uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu posso colocar outra terminologia ao invés de, por exemplo, sujeito e objeto, ou objeto indireto. Olha só, eu poderia colocar aqui, ó, agente, 2 pontos, Deus, e o paciente é Davi, né? Então, o que eu estou dizendo aqui? O agente é aquele que está, tomando uma ação e aquele que está recebendo esta ação. Por que nós temos essas terminologias diferentes? Porque aqui nós estamos falando de terminologias de gramática e de sintaxe. E eu quero finalizar esse vídeo mostrando algumas referências para você de onde isso vem, na verdade, ou de como você pode ter algumas referências nesse sentido. Em primeiro lugar, eu tenho aqui um exemplo de um estudo de palavra da Bíblia, da palavra bará, de criar. E veja só,
Quando você roda um estudo de palavra da Bíblia, seja aqui por uma palavra em grego ou uma palavra hebraica ou uma palavra em grego, você vai ver que aqui embaixo das opções você vê que eu tenho raiz, significado, né? Exemplos de uso e olha aqui, participantes da cláusula. Essa opção participantes da cláusula, ele está te mostrando como sujeito, como objeto. Então você tem o sujeito, você tem o objeto, né? Objeto indireto em relação a, tudo bem. Mas olha só, essa está em funções gramaticais, funções semânticas, tá? Como paciente, como agente, né? Com paciente, com agente. Então, esses termos que eu estou usando aqui. Tá? E na verdade, algumas buscas dessas, né? Por exemplo, eu quero ver quando Deus é o paciente de tal coisa. Eu posso achar aqui, dependendo da minha pesquisa também. Eu acho vários resultados aqui também. Mas você vê essas referências semânticas e gramaticais. Mas além disso, o que eu tenho aqui, ó, você tem no seu Logos, por exemplo, é claro que está em inglês, né? Mas esse é uma documentação do dataset, né? Do conjunto de informações sobre cláusulas em grego e hebraico. Então ele vai te dar um referencial aqui, tá? Sobre essas buscas. Você tem aqui, ó, importante, né? Um glossário de vários termos. E eu tenho mais aqui, ó. O glossário de papéis semânticos, tá? Agente, né? O beneficiente, né? De uma ação, causa e por aí vai. Então eu tenho outras opções aqui, tá? E mais um aqui, ó, papéis semânticos e esse daqui, deixa eu lembrar até como ele traduz, porque ele está aqui, ó. Ele tem uma tradução diferente. Mais para baixo eu tenho molduras do caso, tá? Essas molduras do caso que ele está mostrando o agente em relação ao paciente, e eu tenho algumas outras, né? Agente paciente, paciente desconhecido. Então, o que ele está falando ali, tá? É esse case frames. E ele dá uma explicação de como isso funciona, da terminologia, então você pode encontrar aqui. Então, essas informações, esses datasets, esses dados, são os dados que você tem como referências muitas vezes, que você pode pesquisar aqui. Então, essa é uma visão geral, apenas uma introdução sobre o modo de pesquisa cláusula, que é uma ferramenta que pode te dar bons resultados aí, dependendo da sua necessidade. Até o próximo vídeo.